Bom, pessoal, conversando agora sobre mais dois grupos de anemias, as anemias aplásicas e as anemias hemorrágicas agudas e hemorrágicas crônicas, tá? Bom, começando então pela anemia aplásica. Então, que grupo de anemias nós temos? Este é um grupo de anemias pequeno, na verdade ele é, eu diria para vocês que é um grupo quase que muito específico, né? Mas que é muito importante que a gente aborde aqui com vocês. Então, o clássico dessa anemia aplásica, ela é caracterizada por uma pancitopenia. O que é uma pancitopenia? A pancitopenia é a diminuição das 3 linhagens celulares. O paciente ele apresenta uma anemia, ele apresenta uma leucopenia e ele apresenta uma trombocitopenia. Isso é o que a gente refere de um hemograma pancitopênico, tá? E em sangue periférico. Então, o hemograma dele tem a baixa total nas 3 linhagens. Da onde acontece isso, né? Ocorre a substituição completa da celularidade total da medula óssea, é substituída por tecido gorduroso, sem fibrose, e ele não tem infiltrações de células leucêmicas. Lá na terceira área, a gente faz um comparativo, porque existem situações nas leucemias em que também nós temos um hemograma pancitopênico. E vai ser importante para o médico fazer a diferenciação frente ao hemograma pancitopênico, se isso pode ser uma aplasia de medula ou se isso pode ser um processo leucêmico neoplásico, tá? É importante essa diferenciação. Mas vamos pensar para nós, laboratório, um hemograma pancitopênico, a gente, né, o médico vai ter que fazer a investigação. Então, é o que eu já comentei com vocês, né? A pancitopenia, ele é caracterizado por uma anemia grave, importante, por infecções em função da leucopenia, em função da neutropenia, né? O paciente fica completamente exposto, e sangramentos em função da trombocitopenia, tá? As causas dos pacientes desencadearem, né, desenvolverem anemia plásica, elas podem ser tanto congênitas como causas adquiridas, a gente já vai ver uma tabela sobre isso, né? E está muito associado a alterações imunomediadas, né? Então, danos ao DNA, danos celulares ao DNA, de células hematopoéticas pluripotentes. Então, lembrando, um dano, uma lesão, numa célula lá, né, numa fase muito inicial, aonde a gente ainda teria uma célula pluripotente capaz de formar as 3 linhagens, né? Então, um dano celular extremamente importante. Acomete muito pessoas jovens, e vocês já devem ter visto, né, podem ter visto isso bastante na mídia, de vez em quando aparece a procura de transplante de medula óssea para um paciente jovem que está com quadro de aplasia de medula, né? O início, muitas vezes, ele é insidioso, né, ele não é um início claro, tá? Mas ele começa, então, com os primeiros sinais da pancitopenia, então, principalmente as infecções recorrentes, as petequias, a falta de plaqueta e, por final, a anemia instalada, né? Vejam que a maioria dos casos, ó, de 60% a 70%, a causa é idiopática, e a gente, na verdade, não sabe, mas o paciente, quando a gente vê, ele começa a ter aquele quadro, principalmente o quadro de infecções recorrentes, né? E muito, né, acaba estando muito envolvido por mecanismos autoimunes, aonde parece que linfócitos T no ambiente medular começam a produzir, então, fatores inibitórios, então, da propagação destes, digamos, da divisão celular dessas células progenitoras, né? Mas também, quando não é idiopático, claro que tem associação forte com o uso de medicamentos, que são causadores de aplasia de medula, exposição a agentes tóxicos, também classicamente descritos, a radiação ionizante e alguns vírus, também descritos com o aparecimento, né, desse quadro de aplasia de medula, tá? Então, o que a gente vê é uma diminuição dessas células tronco hematopoéticas, seja por uma lesão por DNA, seja por uma lesão de fármaco,
Mas o que a gente tem, ó, é a diminuição das células tronco hematopoéticas, as grandes células, então, né, propulsoras, então, da formação das 3 grandes linhagens, né, essas células pluripotentes, tá? E também, paralelo a isso, reações imunológicas contrárias, né? Então, uma célula podendo se dividir, podendo se diferenciar, mas daí tu tem uma linha de anticorpos que inibem essa proliferação e inibem a formação de hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Isso dentro da medula óssea. Aqui são umas fotografias, né, só para representar. Aqui uma foto genérica, um aspirado de medula óssea, tá? Aqui um desenho, então, do que se espera de uma medula óssea normal. Então, uma medula que vai ter todas as células progenitoras, as células precursoras, uma medula ricamente hipercelular, aqui um megacariócito, então, tendo desde a célula-tronco, ou seja, uma medula pronta, né, com intensa mitose, sempre pronta para estar liberando células normais do sangue periférico, hemácias, leucócitos e plaquetas, porque a gente sabe que o sistema hematopoético tem um turnover muito elevado, então, diariamente, eu tenho destruição de células antigas, velhas, e eu tenho que ter, então, a liberação de hemácias novas. O que a gente acaba vendo nesses pacientes com aplasia de medula, então aqui uma medula hipercelular, né, uma medula normal, aqui no caso todo o sistema vascular, mas a gente vê então uma medula com bastante células, e aqui a gente vê uma medula óssea seca, né, que vai ser totalmente então substituída por tecido de gordura. Vejam a diferença. E aqui uma fotografia de como é um sangue periférico pancitopênico, de um paciente onde ele tem uma leucopenia, então a gente não vê nenhum leucócito, e isso, vocês imaginem a gente percorrendo a lâmina, passando da cabeça até a cauda do esfregaço, tu vê raríssimos, às vezes tu encontra um que outro linfócito, então uma leucopenia profunda, uma anemia importante, a gente não consegue visualizar isso nessa distensão, mas se tivermos as contagens, normalmente esses pacientes têm anemias importantes, 10, 9, 8 de hemoglobina, e uma trombocitopenia também ao percorrer a distensão, nós não encontramos plaquetas. Vocês imaginem que numa distensão normal, a gente deveria estar encontrando aqui, numa média, né, num campo, de 14, 16, de 10 a 20 plaquetas, isso impacta, representa uma distribuição normal de plaquetas. Aqui está pequenininho, mas a gente não vê nenhuma plaqueta nessa distensão. Tá? As causas, né, são várias as causas, como a gente falou, algumas causas desconhecidas, idiopáticas, mas algumas causas adquiridas, né? Então, vejam, drogas, agentes alquilantes, antibióticos, antimetabólicos, tá? Radiações ionizantes, produtos químicos, então a indústria muito forte, né, o contato com benzeno e inseticidas organofosforados, é muito comum agricultores desenvolverem aplasia de medula. Vírus, né, hepatite não A, não B, não C, o Epstein-Barr vírus associado a um aparecimento de aplasia de medula alguns anos depois, né, o HTLV também, o HIV, né, a hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma doença hematológica, e algumas doenças hematológicas, tá? Imunológicas, desculpe, né? E algumas causas hereditárias a gente tem, e aí são defeitos congênitos, né? Anemia de Fanconi, anemia de Blackman-Diamond, tá? Enfim, e aí são causas, são componentes hereditários, tá? Mas a gente teria um grande número e o mais importante, não o mais importante, né? Mas vocês viram assim, ó, muitos casos de causa idiopática. Desenvolve um quadro de aplasia e não se tem um motivo, não se tem uma razão, né? Então, os achados clínicos a gente já viu, essa pancitopenia, ele tem fraqueza e sintomas cardiovasculares em função da anemia, várias infecções recorrentes em função da leucopenia, né, da neutropenia principalmente,
e quadros de sangramento, petecas, mostrando a trombocitopenia, tá? E vejam que os outros órgãos, fígado, baço, gânglios, não estão comprometidos, eles são normais. Os achados laboratoriais também reforçando, então o hemograma é um hemograma pancitopênico. É uma anemia, mas é uma anemia normocítica e normocrômica, né? Então não tem alteração de forma. O problema desse paciente é que ele não está formando eritrócitos, mas os poucos eritrócitos que ele forma são de tamanho normal e são de cor normal. Leucopênicos, então leucócitos baixos, abaixo normalmente de 4.000, de 3.500, podem ter pacientes com 500 leucócitos, e plaqueta baixa também, abaixo de 150.000 plaquetas, tá? Os reticulócitos, como ele não está formando, né, ele está com um problema, a gente brinca que dá um clique e a medula para de formar, como ele não está formando, o que a gente espera de um reticulócito? Se o reticulócito mede a atividade eritropoética, normal ou baixo, né? Então, ela é uma anemia hiporregenerativa, né? Não tem, por mais que existam processos que tentem desencadear a medula responder, lançar novas hemácias, ela não vai conseguir, tá? A medula, a gente viu uma foto, ela é hipocelular, substituída completamente por gordura, tá? E existem poucas células que normalmente são linfócitos, plasmócitos e mastócitos, tá? Mas ela é uma medula realmente vazia. Aqui eu trago um hemograma para a gente sugestivo, né? Não quer dizer que seja um hemograma de aplasia, como eu falei para vocês, se nós olharmos lá na frente as leucemias, podem ter hemogramas muito parecidos, mas é um exemplo. Então, olha lá, 1.200 leucócitos, então uma leucopenia importante, 10 de hemoglobina, uma anemia, VCM normal, normocítica e cor normal, normocrômica, e 26.000 plaquetas. Então, isso é um hemograma pancitopênico, tá? Vejam que a gente observa aqui, né, uma tendência a uma neutropenia, 0,5 absoluto de neutrófilos, esse paciente está neutropênico, tá? E dentro da nossa ideia de trazer uma fotografia modelo, então, os pacientes com anemia aplásica, normalmente eles vão ter um hemograma seguindo esta ordem. Uma anemia, hemoglobina de 10, um VCM normal, uma anemia, então, a normocítica e normocrômica, VCM normal e CHCM normal. Vejam o RDW normal, ele não chega a ter normalmente nem anisocitose, de novo, o problema é na produção, não é na qualidade da hemácia, não é um defeito, a hemácia não vem defeituosa, ela vem normal, de tamanho normal. O problema é que ele não consegue produzir, tá? Mas ele vai ter reticulócitos normais ou baixos, então ele não, né, é uma hiporregenerativa, ele é também leucopênico, ele também é trombocitopênico, e a forma eritrocitária é normal, né? Então não tem alteração de forma. De novo, as hemácias são poucas produzidas e são normais. Tá? O tratamento é transplante de medula óssea, às vezes, até chegar no transplante, existem tratamentos paliativos e a imunossupressão, porque a gente viu que muitas vezes as causas são, né, por formação de anticorpos imunoreativos, então anticorpos, então as drogas imunossupressoras vão segurar essa resposta imunológica que talvez esteja bloqueando células progenitoras, tá? Hormônios na tentativa, então, de estimular uma leucopoese, uma eritropoese, tá? Assim como fatores de crescimento. Então, normalmente, assim, a imunossupressão e esses hormônios e esses fatores de crescimento são tratamentos paliativos, enquanto o paciente está esperando até conseguir um doador compatível e poder realmente partir para o tratamento definitivo, que é o transplante de medula óssea. É o único tratamento, é o único recurso que esse paciente tem, é conseguir um doador. Digamos, um subgrupo, né, das anemias aplásicas são as anemias aplásticas ou aplásicas puras, né? Aonde a gente tem um paciente aonde não é um hemograma pancitopênico,
digamos, aonde o clique, né, aonde a parada da produção é específica na linhagem eritroide, tá? Então, associado, né, a drogas, como o cloranfenicol, pode ser uma complicação da esferocitose hereditária e da anemia falciforme, essa anemia plásica pura. A gente, né, observa nessas anemias hemolíticas congênitas que o paciente, desde o nascimento, ele está produzindo, existe uma necessidade constante de produção de novas hemácias, porque são anemias hemolíticas que eles estão destruindo, e esse é um fator de complicação, que parece que o paciente entra num esgotamento e, num determinado momento, ele para de produzir, né? Então, eles fazem, às vezes, essas anemias aplásicas transitórias, tá? E causas genéticas, a síndrome de Diamond-Blackfan, que desencadeia, então, essa anemia pura, né? Então, vejam, também é uma anemia normocítica normocrônica, reticulócitos também são normais ou baixos, a medula óssea tem um defeito, né? Ela é hiposcelular na linhagem eritroide, vejam que as outras leucócitos e plaquetas são normais, tá? Certo? Então, das anemias aplásicas, seria isso, e realmente um hemograma pancitopênico. Segundo grupo dessa aula que a gente traz, então são duas anemias, são dois grupos pequenos, são as anemias pós-hemorrágicas. E aí a gente tem que pensar que, em termos de hemorragia, eu posso ter dois quadros bem definidos. Eu tenho uma hemorragia aguda, que é uma perda, né, de sangue, na verdade, perda de sangue total, volumosa, e aí eu trago aqui algumas fotografias, né, principalmente associada a acidentes. Então, é um paciente que está normal e sofre um acidente, e ele tem uma perda de volemia bastante importante. E a gente pode falar também das anemias hemorrágicas crônicas, que daí são os pacientes que perdem pequenas quantidades de sangue, muitas vezes são perdas imperceptíveis, e eles estão perdendo há 6 meses, perdendo há 1 ano. É muito comum uma perda crônica, por exemplo, pelas fezes, né? E o paciente não se dá conta. Perdas crônicas na menstruação, mulheres que têm uma quantidade, né? Uma perda hemorrágica muito grande em cada ciclo menstrual. Então, isso tem um impacto. Então, a gente vai conversar sobre as perdas agudas e depois a gente vai conversar sobre as perdas crônicas e como que isso aparece clinicamente no laboratório para nós. Então, as perdas, as anemias pós-hemorrágicas, vejam, uma anemia, é uma diminuição da hemoglobina devido a uma hemorragia excessiva, principalmente as perdas agudas, né? Quando a perda de glóbulos vermelhos excede a produção. Então, a gente vai ver que tanto na perda aguda como na perda crônica, o que a gente vai ter é o desemparelhamento daquele nosso equilíbrio. Lembra que toda destruição tem que ser compensada por uma produção. Se ele perde uma grande quantidade de sangue, é óbvio que a medula vai precisar de um tempo para repor. Então, há um desequilíbrio. E nas perdas crônicas também vai acontecer o desequilíbrio, que pode se manifestar 3, 4, 6 meses depois, porque gradativamente esse paciente ele está perdendo, e talvez a velocidade de reposição não é adequada para manter, lembra a nossa gangorra? Manter o equilíbrio da nossa gangorra. Produção tem que estar igual à destruição. E aqui, nos dois casos, a gente vai ver que a gente vai ter um desemparelhamento. Então, primeiro falando nas agudas, né, nas grandes perdas de sangue. Esse é o paciente que chega no pronto-socorro, é o paciente que sofreu um acidente de trânsito, que foi atropelado, enfim, né, é o paciente o suicida, que, na verdade, houve uma lesão e ele perdeu grande volemia de sangue, tá? E vejam, ó, que ele perde celularidade e ele perde plasma também, ele perde sangue total. Em termos de laboratório, pessoal, este hemograma, um paciente que chega chocado no pronto-socorro, porque sofreu um acidente de trânsito e perdeu 1 litro de sangue, 2 litros de sangue.
Se a gente for coletar um hemograma deste paciente na chegada do pronto-socorro, o que esse hemograma vai representar? Eu consigo enxergar no hemograma, né, digamos, porque ele está anímico, né, ele perdeu sangue total. Mas o hemograma ele não vai conseguir representar isso de forma adequada, porque ele perdeu sangue total, tá? Então, em pouco tempo, ó, os resultados laboratoriais eles não traduzem a real dimensão da perda de sangue daquele paciente, tá? Então, vejam, ele faz um quadro de hipovolemia em até 3 dias, né, durante 3 dias. Então, vejo que o hematócrito da hemoglobina, claro que ele perdeu volemia, ele pode chegar chocado numa emergência. Os médicos vão repor plasma nesse paciente, até porque ele perdeu sangue total, ele perdeu volemia. Então, a 24, 48 horas depois, a gente começa a enxergar anemia, porque ele recebe volume plasmático, e aí é aleatório pelo serviço de emergência, né? E, aos poucos, ele vai repondo a volemia e também vai, bom, no que ele repõe a volemia, o sistema vai começar a entender o quê? Lembra o rim? Ele recebeu um monte de plasma, ele tem menos hemácias, porque ele perdeu hemácias. O rim vai detectar essa baixa concentração de hemoglobina, vai liberar a eritropoetina e vai dar o sinal para a medula óssea. Olha, tem uma situação de hipóxia aqui fora. Preciso que tu aumente a produção. Qual é o tempo da eritropoese para começar a lançar novas hemácias na corrente circulatória? 7 dias, né, que a gente estudou lá na eritropoese. Então, o paciente, num quadro pós-hemorrágico agudo, ó, então olha só, quando ele perde, né, aqui também só representando as volemias de sangue total que ele perde e como clinicamente ele chega num serviço de emergência, claro que perdeu uma quantidade pequena, ele praticamente ele não tem sintomas, ou ele tem aquela reação vasovagal, pode sentir uma tontura, uma leve tontura. Mas pacientes ó, que perdem de 2 a 3 litros, eles chegam chocados, né, em choque grave, tá? Podendo ir a óbito se não repuser essa volemia rapidamente. E ele tem ó, 7 dias para a formação dos novos eritrócitos, tá? Então, os achados laboratoriais é muito importante que depende do momento, paciente que teve uma hemorragia grave, depende do momento em que eu estou fazendo o hemograma. No momento zero, no momento da chegada do paciente chocado ou que perdeu volemia, o hemograma ele não vai estar alterado, né? Primeiro, segundo dia que ele recebeu plasma, eu vou encontrar uma hemodiluição, no caso, uma anemia. E quando que eu começo a encontrar, então, a resposta efetiva 7 dias depois, que eu vou encontrar, então, o quê? Uma policromatofilia. Eu tenho que encontrar o reticulócitos aumentados, porque uma semana depois houve o sinal para a medula, houve a liberação de eritropoetina e houve tempo suficiente para que tenha ocorrido uma eritropoese. Então, ó, os sinais de regeneração medular, em média de 6 a 11 dias após o quadro, o episódio de perda aguda de sangue, com reticulócitos aumentados, policromatofilia no sangue periférico e, às vezes, até a presença do eritroblasto nesta, dependendo do tamanho dessa resposta de eritropoese, tá? Uma leve leucocitose com neutrofilia, porque lembram, ele perdeu o sangue total, da mesma forma que o sistema está dando sinal para repor hemácias, ele também dá o sinal para repor leucócitos e também dá o sinal para repor plaqueta, porque todo mundo foi perdido, né? Então, logo no início, a gente pode ter uma situação de uma trombocitopenia, mas logo em seguida, às vezes, tem até uma trombocitose transitória e depois volta para a normalidade. Tá? Então, esse é um quadro comparativo, né, entre uma anemia pós-hemorrágica aguda e crônica. Então, a perda de sangue nas agudas é rápida, um acidente, perde volemia. As perdas crônicas
são perdas crônicas de sangue, como na menstruação, pacientes com câncer de intestino, aonde tem lesão e ele está perdendo pequenas quantidades pelas fezes. A regeneração da medula óssea é pronta, né? A gente viu na perda aguda, 7 dias já tem resposta, e nas crônicas existe como se fosse uma adaptação do nosso organismo. Então, ele está perdendo sangue, o que o sistema vai fazer? Ele vai repor. Então, ele vai lá nos estoques e ele pega um pouquinho da ferritina, faz eritropoese. Está perdendo, vai nos estoques. Então, existe uma resposta, sim, mas é uma resposta lenta. Aquela pergunta, né? Eu vejo policromatofilia, às vezes nem vejo isso, tá? Eritroblastos podem estar presentes, não chega a ter uma resposta a nível de chamar eritroblasto nos processos crônicos. Olha a hemoglobina, né? Normocítica e normocrômica, tá? E aqui, por que da hipocromia? Lembra? Vai perdendo sangue cronicamente e o sistema vai repondo, vai repondo. Vai repondo como? Ele vai buscando nos estoques, buscando na ferritina. 6 meses, mais de 6 meses, 1 ano, uma mulher que tem perdas menstruais. O que vai acontecer com os estoques? Os estoques vão sendo utilizados. Então, muitas vezes, a perda crônica acaba desencadeando o quê? Um quadro de anemia ferropriva. Por quê? Porque no início ele compensa, mas se a gente não estancar o processo de perda crônica, essa anemia ela vai ser instalada e ela vai ficando, essa hemácia vai ficando microcítica e hipocrômica. Mesma coisa, né? Então, normocítica e na crônica vai fazendo uma anemia ferropriva clássica, microcítica e hipocrômica, que pode ter pseucitose. Vejam que os depósitos de ferro numa perda é normal, o paciente está cheio de ferritina, vai usar, vai repor em 1 semana e tudo volta ao normal. Aqui eu tenho o que no meu depósito de ferro? Eu tenho uma perda crônica e eu tenho um uso crônico. Se isso não for reposto, vai zerar o meu estoque, tá? Então, as perdas agudas, acidentes, pós-cirúrgico, pós-aborto, úlceras agudas, né? E os processos de perdas crônicas, a menstruação, as parasitoses, pacientes que fazem, mulheres que fazem dietas, né? Então, a gente tem, muitas vezes, a perda constante desses estoques. Esse quadro, ele mostra a evolução, né, de um paciente de uma hemorragia aguda, ó, dias após o sangramento. Então, aqui está o dia 0, o dia do sangramento, e 2 semanas após a perda aguda de sangue, tá? Então, o que a gente vê, né? Então, aqui, ó, ele teve o sangramento, aqui ele tem reposição com salina, né, a reposição. Olha o hematócito dele, vejam que nos primeiros dias não mexe muito, tá? Aí a gente tem, ó, tá aí por volta de 1 semana, tem uma atividade eritropoética sendo estimulada, então se ele baixou pela hemodiluição, o hematócito volta, ó, aumento da produção de hemácias, então começa a resposta de atividade eritropoética, tá? Pico de reticulócitos e os reticulócitos caem. Tá? E os processos crônicos, para a gente finalizar, então, eles são decorrentes ó, de pequenos sangramentos que provocam um espoliamento das reservas dos fatores nutricionais, principalmente a utilização do ferro, dos estoques de ferro. Né? Então, a gente tem, num processo crônico, a perda crônica de sangue, o sistema começa a dar sinais de hipóxia, tá? Existe a necessidade do aumento da produção, e aí existiria a necessidade, então, de suplementação de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12, B6, para que a gente tenha produção igual destruição. Como isso não é detectado, né, a destruição está aumentada e os estoques não vão ser suplementados, digamos assim, a instalação da anemia ferropênica. Então, a anemia hemorrágica crônica ela é
normalmente ela é confundida, né? Ou ela acaba sendo, começa a ser diagnosticada porque o paciente apresenta um hemograma clássico de anemia ferropriva. Na investigação de por que aquele paciente está fazendo aquela deficiência de ferro, pode-se detectar uma perda crônica de sangue, e muitas vezes esse é o grande diagnóstico dos pacientes com quadro de CA, um câncer de intestino, tá? Então, isso ocorre porque a perda crônica de sangue, associada à eritropoese compensatória, ela acaba por exaurir as reservas dos minerais, principalmente do ferro. E para a gente fechar, então, eu trouxe como um exemplo clássico de uma anemia pós-hemorrágica crônica, olha lá. Então, olha lá qual é o hemograma desse paciente, né? Anemia microcítica, 76 de BCM, hipocrômica, CHCM baixo com anisocitose. Pode ter uma pecilocitose, né? Os reticulócitos normais, ou às vezes até baixo, tá? É uma anemia hiporreginativa. Então, vejam, a microcitose é proporcional à severidade da anemia, assim como a hipocromia. Então, vejam, este hemograma é um hemograma clássico de um paciente ferropênico, anemia microcítica e hipocrômica. Poderia ser clássico, né? E aí, como toda anemia tem que ser investigada pelo médico, não adianta só repor ferro para esse paciente. A pergunta é, ele vai responder? Claro, se a gente der sulfato ferroso para esse paciente, ele vai responder prontamente. Mas se ele está tendo uma perda crônica, lembram, não é só dar o sulfato ferroso. Nas anemias ferroprivas, o médico ele tem que entender por que aquele paciente está com estoques baixos de ferro. E, nesse caso, eles fariam o diagnóstico, então, de que ele está perdendo sangue, seja pela menstruação, seja pela câncer de intestino. Então, qual é o tratamento desse paciente? É dar sulfato ferroso? Não, é estancar o processo de perda crônica de sangue. Certo? Acho que era isso, então. E aí, finalizamos mais esses 2 grupos de anemias. Obrigada.